Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Horizonte, um lugar que a gente quer te levar para lá, além do horizonte, um lugar que pode ser calmo, pode ser tranquilo, porque nós vamos trazer aqui para vocês profissionais que vão contar a sua trajetória, vão falar do seu trabalho, como superaram os desafios e como enfrentam ainda hoje todos os desafios e tudo que acontece nesse empreender no nosso querido Brasil. Nós temos aqui alguns apoiadores, eu vou falar para vocês que a Aguiar Viagens, que é uma agência especializada em criar experiências únicas, seguras e personalizadas, que atuam com roteiros em grupo, cuidando de cada detalhe com carinho e responsabilidade. O diferencial deles está no atendimento próximo, na transparência e no compromisso em transformar cada viagem em uma lembrança inesquecível. Se é para viajar, que seja com quem entende de viagens. Aguiar Viagens. E a Versafin Consórcios, que é representante autorizada da HS Consórcios, oferece soluções inteligentes para quem deseja investir com planejamento, segurança e sem juros. Atuam com consórcios de imóveis, veículos e investimentos, com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir patrimônio de forma sólida e acessível. E estou aqui também gravando no estúdio da ID Agência, que é uma empresa especializada em soluções digitais integradas, com foco na presença online de marcas e negócios. Atua no desenvolvimento de sites institucionais e de alto desempenho, identidade visual, marketing digital, produção audiovisual e gestão de mídias sociais. Ou seja, eles fazem tudo o que você precisa para estar na internet com... como que é a palavra? Autoridade. Autoridade. Eles fazem tudo para que você tenha autoridade na internet. ID Agência. Hoje eu estou aqui, vou conversar com a Júlia Battistoni, que ela é especialista no DISC, que é uma ferramenta de autoconhecimento. E autoconhecimento é algo que eu sou apaixonada. Esse tema que a gente vai conversar aqui... eu gosto demais de falar de autoconhecimento, porque além de conhecer as pessoas com quem a gente convive, o ideal é a gente se conhecer primeiro. Então, ela vai falar de toda essa dinâmica que é fundamental para quem tem empresa, né, para qualquer pessoa, mas para um empreendedor que quer se conhecer, quer conhecer o seu propósito, ver quais características ele tem que são naturais nele, para empreender nesse ou naquele outro ramo e conhecer o seu pessoal. E aí, se ele quiser ser melhor ainda, conhecer os clientes através dessa ferramenta. Então, Júlia, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite novamente. A gente já conversou, mas ficou pouca conversa aquele dia, né? Tem muito mais informação que você pode passar aqui para quem estiver assistindo o nosso episódio. Como que você conheceu o DISC? Como que você chegou até ele? Foi por necessidade, acaso? Como que foi? Então, marido, primeiramente, obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui, porque realmente o primeiro episódio foi muito breve, né, e tem muita informação. Então, eu cheguei a ter ele numa busca pessoal, né, na verdade, lá atrás eu queria ser consultora financeira e eu fui buscar primeiro a formação em coach para eu estruturar a minha consultoria. Só que aí me levou para o ramo ali dos cursos de inteligência emocional, imersões e tudo que envolvia essa parte do autoconhecimento também. Foi aonde eu cheguei até o perfil comportamental, né? Que eu fiz uma formação ali para ter essa ferramenta. Para empreender, você buscou autoconhecimento? Exatamente. Foi esse o meu caminho, né? Ótimo. Então, para mim foi quando eu descobri, né? Porque, na verdade, eu fiz alguns cursos antes que não falava especificamente do perfil. E aí, às vezes, soltava alguma coisa, comentava. Daí, quando eu fui olhar o meu, porque eles davam, assim, pra gente responder, mas não aprofundava. E aí, onde eu pedi para um treinador, eu falei assim, olha, qual que é o meu perfil? Olha que dele até olhou, eu falei assim, eu não sou esse perfil aqui, não. Eu sou estável e fluente, né? E aí, eu não me aceitei muito, mas depois eu entendi o porquê. Então, foi nessa jornada que eu conheci essa ferramenta e eu me apaixonei, né? E aí, foi aonde... lá atrás, eu já queria ser consultora financeira para autônomos e microempresários. Porque eu tive 2 empresas, né? Eu fui sócia, na verdade, de 2 empresas. Então, na primeira,
quando eu fui tentar aplicar algumas coisas, até da parte financeira, organizar, separar a pessoa física da jurídica, porque não era separado, fazer toda essa Que é um erro organização. gravíssimo que todos O cometem, sócio né? majoritário não aceitou algumas mudanças que eram necessárias ser feitas. Algumas eu consegui fazer, algumas não. E realmente essa parte da organização é importante. E com crises que vieram, teve a crise de 2015 ali nessa época, a gente tinha como dar a volta por cima, mas precisava fazer mudanças drásticas nessa parte. E ele não aceitou, então eu acabei saindo da empresa e infelizmente a empresa veio a fechar. Né, por conta disso mesmo, dessa falta às vezes, de organização. E depois também eu tive outra empresa que eu entrei, ela já era organizada, né, que eu fui em sociedade também, eu e meu marido com um casal de sócios. E que nessa empresa eu já entrei tudo organizado, separado pessoa física da jurídica, fazer o DRE, que foi ao qual também na pandemia, que a gente passou pela pandemia, ali final de 2020, eu consegui pelo DRE, né, analisando e entender que não estava ruim, mas para 2 famílias estava pesado para a empresa. Então a gente decidiu sair, eu e meu marido, porque a empresa também já era da família dos outros sócios, né? Então foi aonde eu saí, mas eu vi a importância dessa parte e eu não tinha esse conhecimento do perfil comportamental. E eu vejo que é o que a maioria das empresas sofre. E eu sofri tanto na primeira quanto na segunda com essa parte dos colaboradores mesmo, né? Tanto na Tem contratação. inteligência emocional para lidar com eles. Exatamente. E aí lá atrás, primeiro ponto foi por entender a dificuldade de separar a pessoa física da jurídica e eu ter passado por uma experiência que, graças a Deus, até hoje, eu acredito que essa organização foi muito fundamental. A empresa está de pé, a segunda ali que na pandemia a gente tinha tudo muito bem organizado. Passamos por desafio? Com certeza. Com certeza. Que pegou todo mundo desprevenido, né? Todo empreendedor passa e nesse período, então, foi mais crítico ainda, né? Exatamente. Então, eu fui buscar essa consultoria para autônomos nessa parte. Aí foi onde eu encontrei a parte do perfil comportamental. E que ela também é fundamental no ambiente corporativo, ali dentro das empresas. Então, você conheceu o DISC numa busca própria, Sim. né? Então, o que é o DISC? O que é DISC? São 4 perfis comportamentais, né? Que o D é o dominante, o I é o influente, o E... o S é o estável, que ele é em inglês ali, né? É o estável e o C é o conforme. Né? Então, são 4 perfis que nós podemos ter de que predomina nos nossos comportamentos, na maneira como a gente lida com as situações, né? Como a gente enxerga as coisas também. E aí, eu posso ter de 1 até 3 mais altos predominando, né? E quanto mais eu tenho, mais eu consigo lidar e trazer algum mais para tal situação. Então, às vezes, no profissional eu consigo trazer... por exemplo, se eu tenho o dominante, que é do resultado, que é da decisão, dominante, o influente e o estável, vamos dizer assim, né? Às vezes, no profissional, eu consigo trazer mais o dominante, que é focado no resultado. Nas amizades, eu consigo trazer mais o influente. Em casa, ali, eu consigo trazer mais o estável, paz, paciência, né? Então, quanto mais eu tenho, mais eu consigo trabalhar melhor, né, em cada situação. Mas não quer dizer que quem tem também, lógico, vai ter alguns desafios, mas também consegue lidar. Então, o D é o dominante. Quais são as principais características do dominante? Ele é o da decisão, foco em resultado. Ele é muito assertivo e objetivo. Então, ele é direto e reto. Né? Ele então, não se eu vou conversar com o dominante, eu não posso ficar fazendo rodeio. Não. E nem tentando ensinar ele alguma coisa. Se você Dá quiser... volta com o dominante, ele quer morrer. Se você quiser, tipo assim, falar o que ele tem que fazer, ele vai fazer o contrário. Ele não vai fazer o que você, principalmente se ele não tiver inteligência emocional, tá? Os que têm, eles vão entender, né? E vão conseguindo entender se é possível, se não é. Mas, geralmente, o dominante, ele não gosta de ser ensinado, de você mandar o que ele tem que fazer. Você tem que dar as opções e ele vai escolher o que é melhor para ele. Mas é o perfil tratorzão, né? É que o que resolve, passa que por trabalha cima muito. de tudo para foco no resultado, para ter foco no resultado. O influente... é o da comunicação, da sociabilidade, né? Então, ele gosta muito de se conectar com as pessoas. Ele é aquele que você falar para ele ficar no computador fazendo planilha e se tiver alguém conversando, ele vai abandonar o computador e vai lá conversar com quem... Conheço alguém assim. Eu também. O S, que é o S estável. é o estável, exatamente. Quais são as principais características do estável? Ele é planejador, ele é paciente, ele é empático,
né? Então, ele também tem o seu ele, na verdade, é o perfil que dita o ritmo, né? O ritmo das coisas ali e tudo mais para estar fazendo. Quando as pessoas, até quem não tem o estável ali predominando, né, natural, geralmente acaba trazendo um pouco a estabilidade quando tem que tomar uma decisão que vai impactar muito em todas as áreas. Então, ele traz, porque ele é o do, opa, deixa eu analisar aqui, entender a situação para ver qual decisão que eu vou tomar. Ele precisa ter segurança. Segurança, ele busca pela segurança. E o conforme? O conforme é o da organização, ele é muito sistemático, ele é o do pingo nos is. Então, ele gosta muito de transparência, ele gosta muito, na parte ali de vai comprar um negócio, ele vai estudar toda a ficha técnica, vai estudar tudo para entender Vai comprar uma geladeira, ele quer saber quantos tudo. Ele vai gasta, quantos quanto que gasta de litros tem no energia, quantos freezer. litros, se é boa a durabilidade, o que as pessoas estão falando. Ele vai buscar toda a parte técnica de como que funciona. Ele é do fato e dado ali, né? Ele é o da planilha também. E da planilha Ele é também. organizado e É o muito perfeccionista, né? detalhista. Ele é perfeccionista, tem tudo. Exatamente. É aquele indivíduo que a gente olha assim, ele tá com o cabelo, todos os fios no lugar, Ele é o engomado. tudo. E se juntar Assim, o estável a camisa, com o a calça, conforme, o cinto, o calçado, tudo combina. a gente tudo. fala que se juntar ainda o estável e o conforme é aquela pessoa que tem a pele de bebê. E ele, se for olhar para um homem, né, que a roupa mais assim certinha de um homem eterno, gravata, né, blazer ali. Passado Então, ele vai impecavelmente. estar, exatamente. Agora, a mulher também, né, toda mais arrumada, ela, tudo tá conforme. Tá Conforme. tudo certinho ali. Júlia, por que que é importante um empresário fazer o próprio perfil e fazer com a equipe? O que que melhora dentro de uma empresa se o empresário e a equipe têm esse conhecimento? Impacta em todas as áreas, né? E também nos resultados em geral da empresa. E da maneira como ele lida também com os colaboradores, porque eu vejo muito isso, né? Eu passei por isso, você também passou por Sim. isso. E é a dor hoje do empresário a parte dos colaboradores, de ter bons colaboradores, de contratar, porque até tá difícil para contratar, e de manter quando encontra um colaborador bom, né? Por quê? Por causa da falta desse conhecimento. Porque quando eu me conheço, eu conheço melhor o outro. Então, eu vou saber lidar melhor. Dentro do ambiente corporativo, é a parte de explorar as habilidades. Então, por exemplo, para uma função, vou trazer o meu exemplo lá atrás, quando eu trabalhei numa empresa de CLT, eu entrei para fazer financeiro e faturamento. São atividades ali, né? Uma função que ela exige atenção, exige detalhismo e rotina, principalmente faturamento, o financeiro também. É todo dia a mesma coisa, né? E você tem que estar muito atento aos detalhes. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, era de sorvete. Então, se acabava um picolé ali, tava 3, 4 vendedores vendendo, eu ia ter que tirar manual, depois isso ia impactar no resultado final. Então, se eu não tivesse atenção no que eu estava fazendo, na hora de conferir depois, no final, ali no fechamento, dava ruim, entendeu? E pra mim era tranquilo, porque eu tenho estabilidade, o estável, ele gosta de rotina, né? Então, tanto na parte da função em si, que era muito rotina, todo dia fazer a mesma coisa, e eu era muito atenta aos detalhes, né? Então, o estável, ele olha também, o estável e o conforme, eles são mais do micro, né? Então, eles olham mais para essa parte dos detalhes. O dominante e o influente, eles são mais do macro. Então, ele já tem dificuldade em enxergar alguns detalhes que nesse caso era importante. E aí, o que aconteceu? Chegou numa fase da empresa que eu não estava dando conta sozinha. Então, fomos ver para contratar uma pessoa, eu fiquei no financeiro e essa pessoa entrou para o faturamento. E o que aconteceu? Pela falta desse conhecimento, por não ter, nem sabia na época que existia isso, a gente contratou uma pessoa que ela, olha, pelas características, pelos comportamentos dela, ela tinha influência e alta. Porque ela era muito comunicativa, ela não parava. Ela tinha que ir pro comercial. Exatamente. Ela tinha que vender. Ela tava parada ali na cadeira, sabe de ficar balançando a perninha assim? Era o tempo inteiro. Ela não se atentava aos detalhes. Muitas vezes eu tinha que parar o meu serviço, eu também não sabia liderar, né? Porque daí ali era eu e ela, eu era líder dela, né? E eu não tinha esse conhecimento, nem o autoconhecimento eu não tinha na época, então eu tinha dificuldade, eu parava tudo que eu tava fazendo, eu perdia horas, porque ela não sabia encontrar o erro dela, eu tinha dificuldade, eu conseguia no final, mas eu lembro que teve uma situação que a gente não encontrou o que ela fez que deu errado, mas porque ela não é inteligente, porque ela... Não, porque
porque ela não tem competência? Não. É porque Ela só tem uma outra inteligência. para essa função específica, o perfil dela não agrega, ele não encaixa, entendeu? Então, por isso que é tão importante esse conhecimento. A empresa perde e o funcionário também. Exatamente. Porque não se sente à vontade fazendo aquilo, às vezes se culpa, né? Ele não vai estar nem assim feliz, porque, por exemplo, eu tenho a estabilidade maior e eu tenho influência. A influência é um pouco menor. Então, assim, a gente trabalhava num barracão fechado. Então, assim, eu não tinha nem janela, que eu nem enxergava lá fora. Eu sempre falava que eu enxergava só pela câmera. Ah, isso era ruim? E eu era, assim, satisfeita porque eu gostava do trabalho Para você estava tudo bem, né? Era tranquilo. Pelo seu perfil estava tudo bem. Mas eu sentia, às vezes, um sufocamento, assim, bem leve por essa questão que tinha influência. Você tinha um influente. Porque por muito tempo eu fiquei sozinha, por um ano e pouco. Então, todo mundo saía pro comercial, todo mundo saía da empresa, eu ficava sozinha. Então, eu ficava sozinha dentro de um barracão fechado que mal eu via lá fora, né? Porque o influente, às vezes, se ele só sair e dar uma volta na rua, já ajuda. Já oxigena. Exatamente. Se ele vê pessoas, entendeu? Já é Porque o tranquilo. influente gosta de pessoas. Sim, ele gosta muito de pessoas, precisa se conectar. Então, pra mim, o que, assim, pegava um pouquinho, que gerava um certo desconforto, era nessa parte. Mas por eu estar fazendo algo que eu gostava, né, e que pra mim era tranquilo, que eu gostava de detalhes, de fazer planilha, do financeiro, de organizar, então, beleza, foi tranquilo. Mas quando você pega alguém, por exemplo, um dominante influente nessa função de rotina, sentado todo dia... Ele come o computador e não sai nada. Então, aí o que isso interfere? Interfere no mau humor do funcionário. Ele não vai render, não vai ser produtivo. Não tem produtividade. Então, muitas vezes eu preciso, às vezes, mudar ele de função se eu tenho esse conhecimento. Então, vamos supor que eu entrei numa empresa que não tinha e a gente identificou que um excelente funcionário está na função errada. Errada não, está na função de que não é de acordo para o seu perfil. Não tem as habilidades necessárias. Eu vou ter que encontrar a função. Eu vou encontrar uma função que para ele vai contribuir, ele vai ser produtivo. E aí a gente faz esse remanejamento, né? Muda ele de função, que ali ele vai trazer, vai ser produtivo, vai impactar no resultado da empresa. Impacta também times, nesse caso era eu, né, que assim, tinha os vendedores, tinha os prospectores, mas eles ficavam tudo fora, eles vinham, então era sexta e sábado ali que eu tinha contato, né, que juntava todo mundo na empresa. Mas empresas que têm times grandes, quando você faz ali, por exemplo, pega um time de vendas de uma empresa que tem 5 pessoas, e você faz o perfil dela, o relatório, para elas saberem o perfil delas, e dá uma devolutiva em grupo. O processo começa fazendo o mapeamento de cada um. Isso. Dentro cada um de uma tem empresa, o seu trabalho funciona assim. Exatamente. Você identifica o perfil de cada um e depois, quando você vai devolver, você devolve para todo mundo junto, para que cada um entenda o perfil do outro, é isso? O que acontece? Por exemplo, a primeira coisa é o empresário entender o dele. Para o empresário é importante ele fazer o individual, o dele. Entender e fazer tudo sobre ele. Que aí ele também vai conseguir ver dos outros entender na sua empresa. Para times, a gente faz em grupo. Porque se for fazer, às vezes, individual de todo mundo, tem o custo, tem tudo que vai aumentar tempo até fazer de todo mundo. A gente geralmente faz individual quando é líder, quando é gestor, ou é alguém que eu quero elevar para um cargo e daí eu vou entender se essa pessoa ela tem as habilidades, se ela quer. Porque eu já tive uma empresa que eu fiz individual, só que foi o contrário. Ela, antes dela me conhecer e de ter esse conhecimento, ela era muito boa ali na parte financeira. E a empresária passou ela para a parte de liderar. E ela tinha algumas coisas que tinha desafio ali por conta do perfil dela. O perfil dela até era bom. Mas aí também entra a parte da inteligência emocional, a parte das suas dores, do seu desafio. Por isso que é importante saber, e aí eu vou treinar, né, para Porque todo perfil é bom, né? Sim. Só que a falta, que nem você está falando, a falta de se saber, né, de entender quem a gente é e quem o outro é também, é que faz toda a diferença. Eu acredito que nessa dinâmica que você faz com o time, que devolve para todo mundo junto, deve baixar muito download, né? Putz, é muito legal, porque a gente descobre que o indivíduo é daquele jeito, não é nada pessoal. Sabe aquela fala assim, mas ele não tá enxergando. Não. Como que ele não tá vendo? Não, porque Não ele tem um tá. olhar diferente do seu.
E uma É só frase que é pra diferente, não é tudo na melhor, vida. não é só melhor, não é melhor nem pior, é só diferente. É só diferente. E uma frase pra tudo na vida. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa. Ah, mas, tá na cara. Como que a pessoa não sabe? Ela não sabe. Ou pra ela não ficou óbvio, entendeu? Como Sim. pra você tá óbvio. Então, o perfil, ele ajuda nisso, a entender o porquê que o meu colega de trabalho enxerga algumas coisas diferentes, por que ele tem, às vezes, dificuldade, ou ele enxerga um pouco mais devagar do que eu, porque tem pessoas que são mais aceleradas, tem pessoas que são mais no seu tempo, né? Então, quando você faz do time, é muito legal, porque o resultado é o quê? É a união do time, é todo mundo junto, é um entender o outro, Ajudar o entender outro. desafio, sabe? Eu sou melhor nisso aqui, meu colega tá com esse desafio, então eu consigo ajudar ele. E vai lá e ajuda, incentiva. E aí isso pega onde? Na produtividade, no resultado final da empresa. Num melhor, as pessoas passam, se dão melhor, né? O clima na empresa melhora muito. Eu acho espetacular essas coisas. Para contratação, né, Júlio? Eu acredito que para contratação tem que começar por aí, né? Sim, é importante na contratação também. Porque assim, quando a gente vai contratar alguém, tem aquelas perguntas, né? Lógico, tem algumas empresas que já fazem algumas dinâmicas, às vezes que foge do convencional. Mas sempre o candidato, ele tenta, né? Ele não sabe, mas ele tenta Responder o melhor possível. que às vezes nem é ele, ou que às vezes, entendeu? Que às vezes não tem nada a ver com ele, que ele acha que é o que a empresa quer, e nem sempre é. Né? E às vezes a gente acredita por não conhecer e fala, não, vai lá, vai dar certo. E não dá, que aconteceu isso também. Quando eu fui para sair dessa empresa que eu trabalhei, eu ajudei num processo ali seletivo e eu, como não tinha conhecimento, né, não tinha nada a ver. Foi feita aquelas perguntas de sempre, né, básicas ali. Fomos conversando, entendendo, só que quando foi para fazer, não tinha nada a ver com o que a pessoa tinha demonstrado que ela era. Então, quando você traz o perfil, pode até a pessoa responder o que ela não é, entendeu? Responder o melhor Mas possível. é muito mais difícil, porque são adjetivos, não são perguntas. Ah, em tal situação, como que você age? Não. São adjetivos, é tipo 1, 2, 3, 4, 5, e 4 adjetivos cada, e ele fica, tá, mas eu tô respondendo em relação a quê? Então, ele não tem um norte. Talvez ele vai olhar para um adjetivo, ele vai achar que é melhor, e aí o que acontece? Então, o primeiro passo é o candidato vai responder o relatório. O segundo passo é, na entrevista, a gente vai fazer perguntas para validar. E aí, sim, entra essa parte, para validar se está de acordo com o que ele respondeu no perfil. Entende? Então, o que a gente pode fazer para contratar a pessoa com as habilidades certas para a função certa? Ou eu tenho um colaborador que já tem essas habilidades, então a gente vai fazer o perfil desse colaborador e vai pegar o mapeamento do perfil dele. E vai criar ali dentro da arquitetura de cargos muito próximo desse colaborador. E cada candidato a gente vai colocando lá dentro. É um software que faz isso, né? Então a gente joga os candidatos dentro desse perfil que a gente criou, o ideal para essa vaga. E aí ele vai colocando quantos % que esse candidato tá próximo desse perfil. Entende? Entendi. E aí, lógico, também tem a parte da bastante entrevista preciso, né? Sim. É bastante preciso esse teste. É muito preciso. Mas ainda tem uma conversa com um líder, um gestor ou com você? É importante nessa parte, talvez, eu entrar ali, ou eu posso passar também para quem vai fazer a entrevista com o candidato, né? Para entender ali se tá de acordo ou não, né? Porque, igual eu falei, por exemplo, eu peguei uma pessoa que eu fiz a conversa com ela respondeu, e ela até deu um perfil em comum, que é o perfil em comum, o dela era, eu acho que era estável dominante, ou era dominante estável. O que é esse perfil em comum? Porque o dominante, ele é totalmente pra frente, acelerado, até agressivo. O estável é calmo, é paciente, é tranquilo. Então, existe pessoas que têm os dois? Tem. Mas é incomum, né? Mas existe. E ela foi esse caso. Então, eu fui fazendo perguntas, porque como eu falei, principalmente quando dá assim que é incomum, as pessoas tendem a trazer mais um perfil em um ambiente e trazer mais o outro no outro ambiente. E foi exatamente isso. Ela demonstrou pra mim que ela trazia estabilidade no ambiente de casa, né? E ela com os familiares. E no trabalho ela buscava mais o perfil, ela trazia mais o perfil do dominante mesmo. Buscando resultado, né? Buscando sempre realmente mais ser agressivo. Isso era natural
Era natural Esse dela. era o natural. Mas assim, eu vi no perfil e aí eu fui fazendo perguntas para entender se era isso mesmo. Então pode ser que eu participe ou pode ser também eu passe algumas perguntas e dou um direcionamento e a própria pessoa do RH, às vezes que vai fazer, né, ela consegue também estar identificando se para assim, para validar, né? Se a pessoa não tentou responder uma coisa que não tem nada a ver com ela. Então tem isso E também. às vezes responde até por falta de autoconhecimento mesmo. É facinho chegar lá uma pessoa que não sabe nada sobre Mas ela, né? assim, ó, mesmo que ela não saiba, o mapeamento, ele pega tudo. Ele pega o tempo de resposta, quantas vezes trocou, entendeu? Não é só pela resposta em si. Ele escolheu, ele colocou lá os adjetivos, né? Os que ele vê, mais que ele tem e tal. Então, ele vai entender tudo. E aí, por isso que ele é muito preciso. Porque quando eu respondi a primeira vez, eu não Ele tem um tinha percentual de autoconhecimento. 90 e pouco, é isso? É 98,99% de acerto que ele tem, de precisão. Então, altamente confiável. Esse perfil, esses perfis aí, né? Eles acontecem lá naquele tempo que o Freud fala de 0 a 7, na formação da personalidade, depois disso. Não, a pessoa nasce. Então, nasceu, Ela 0 anos, ela já tem aquilo. Já não sei se é verídico, mas quando eu acho que eu tava fazendo a formação, foi falado que parece que tem um doutor dos Estados Unidos que ele coloca a mão na barriga da mãe e ele já sabe que perfil que é. Se é verídico, não sei, né? Meio suspeito. É quase uma mãe de nada Né? disso. Mas assim, que a pessoa nasce, porque já desde bebê ela já Desde tem o útero, ela tem. comportamentos, entendeu? Não é algo que ela forma. Ela já tem esses comportamentos. Então, por exemplo, ela já vai nascer, às vezes já vai ser uma criança mais tranquila. Por que tem gente que fala, nossa, mas o que eu mando meu filho fazer, ele vai lá e faz? Porque ele provavelmente é um estável, ele é um conforme. Ele já é agitado, ele já é correr. Tipo assim, igual, por exemplo, aquelas crianças que você fala, não faz isso, ela vai lá e faz. Provavelmente é um dominante. Ai, conheço uma. Ou que é muito, fala demais, nossa, meu filho é tagarelo. Eu falo, gente, pais, não falem isso pros seus filhos, porque isso aí poda eles. Isso aí vai gerar resultados, consequências negativas quando elas forem adultas, né? Que daí eu peguei mesmo um caso que ele era influente dominante. Ou dominante influente. Não, era influente dominante. E aí ele não se enxergava influente. O dominante, sim. Só que pelo que ele me falava, não, mas eu sou aventureiro, eu sou isso. Não, daí eu fui perguntando da infância. E na infância eram pais muito rígidos. Então, que daí deu aquela limitada. Exatamente. Júlia, só um minutinho, que eu vou falar novamente aqui dos nossos patrocinadores. A Guiar Viagens, que é uma agência especializada em criar experiências únicas, seguras e personalizadas. Atuam com roteiros em grupo e cuidam de cada detalhe com carinho e responsabilidade. Seu diferencial está no atendimento próximo, na transparência e no compromisso em transformar cada viagem em uma lembrança inesquecível. Se é para viajar, que seja com quem entende de viagens, a Guiar Viagens. E a Versafin, que é representante autorizada da HS Consórcios aqui em Rolândia, que é uma empresa que eles estão em 14º lugar entre 950 escritórios, gente. Então, vamos combinar que a Versafin sabe o que faz. Eles oferecem soluções inteligentes para quem deseja investir, com planejamento, segurança e sem juros. Atuam com consórcios de imóveis, veículos e investimentos, com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar a você a construir um patrimônio de forma sólida e acessível. Lembrando, então, que nós estamos aqui no estúdio da Ideia Agência, que é uma empresa especializada em soluções digitais integradas com foco na presença online de marcas e negócios. Atua no desenvolvimento de sites institucionais de alto desempenho, identidade visual, marketing digital, produção audiovisual e gestão de mídias sociais. Fazem tudo o que você precisa na internet Ideia Agência. Júlia, para a liderança, a gente já comentou, né, que para a liderança ter esse autoconhecimento, para a contratação, e as pessoas mudam de perfil ao longo da vida ou não? Não. Não? O natural, você é quem você é. É a sua essência. O que pode acontecer são pequenas variações ao longo da vida. Mas, assim, muito pequenas. Né? Não que, hoje eu sou dominante influente, amanhã você estava conforme. Não. Às vezes só muda, um vai estar mais, mas é muito pequeno. O que acontece... O percentual...
O de um ou de percentual, às outro? vezes, que muda. A intensidade, né, que a gente chama. Que a intensidade é de 0 a 100. De 51 a 100 é o que eu tenho natural em mim. Né? O que eu tenho é que esses comportamentos estão presentes nas minhas ações, né? Esse perfil, no caso, estão presentes no meu comportamento. O que é de 50 para baixo, aí eu já vou ter mais, às vezes, os desafios, que daí ao longo da inteligência emocional, do autoconhecimento, que eu consigo explorar melhor esses que eu tenho mais baixo, né? E daí nós temos também o adaptado, que daí isso que entra. O natural é quem nós somos, né? Então ele não vai mudar. Vai ter talvez essas pequenas variações. O adaptado, ele serve para eu explorar o que eu não tenho. Então, por exemplo, hoje aqui, né? A gente precisa ter o domínio do tempo. Nós não temos o dominante. A gente Né? tem Então, um influente que só aqui sabe falar. a gente adapta o dominante. Né? Então, Uhum. assim, até o conforme, talvez, por ser, né, assim, mais organizado, por ter um roteirinho, entendeu? Então, a gente Uhum. adapta os perfis que a gente não tem. Mas a gente consegue fazer isso como? Às vezes a gente faz natural, sem saber, sem ter o conhecimento? Sim. Mas é mais desafiador, né? Então, assim, vai depender muito das suas crenças limitantes, das suas dores, dos seus traumas, do que Aí você entra viveu. aquele período de 0 a 7 da formação da personalidade. Isso, exatamente. Né? E Do que isso ouviu, pode... do que sentiu. Isso aí pode, né? inclusive, interferir em o estar sendo o natural. O adaptado está totalmente o oposto do natural. Isso seria uma disfunção? Não é uma disfunção, mas é o que a pessoa entende que talvez é ruim. Então, por exemplo, os filhos são parecidos com os pais. Um nasce, tipo, às vezes parecido com a mãe, o outro nasce com o pai, o outro nasce meio a meio, né? Mas, assim, às vezes eu nasci parecida com o meu pai. Lá na infância, o meu pai foi muito autoritário, foi muito rígido. Entendeu? E aí, ou o significado que eu trouxe disso foi ruim, negativo. E aí eu entendo, né? Ali o meu cérebro entende que isso não é legal. E aí eu me adapto total. Mas isso não é racional, né? Não é Não é racional. É lado consciente. inconsciente. Tem uma inconsciente. pessoa que ela respondeu e eu jamais imaginaria que ela era dominante. Porque ela é muito querida, ela é muito amável, é muito calma. E o dominante, ele não é assim. Ele é querido, não que ele não é querido, assim, mas ele tem uma maneira mais direta, mais, né, assim de ser. Quando ele tem influência, ele é mais maleável. Mas se ele não tem, ele é muito mais direto, ele é muito mais focado no resultado, até na fala dele. Tudo que ele vai falar, na conversa, é tudo focado no resultado. Né? Então, assim, a maneira, eu me surpreendi. E conversando com o líder dela, que inclusive foi de uma empresa, ele falou, realmente... Daí eu falei, olha, dependendo do que ela viveu, ele falou, fecha com o que ela viveu, as experiências que ela teve na infância. Entende? Então, isso interfere muito em como a gente está sendo hoje. Eu mesmo, o conforme, eu não tenho. E eu também não... Nos resultados, ele nunca dá muito pra cima ou pra baixo. Ele deu uma vez que eu fui buscar resultado, que daí subiu meu dominante mais do que já era, né, no adaptado, e subiu a conformidade pra eu ter resultado, pra eu focar. Que foi nos cursos que eu fui fazer brownie pra vender. Então eu foquei, eu preciso fazer a tarefa, que é o conforme, Sim, né, e o a resultado rotina. no vender. Então aí eu desci, na verdade meu estágio já tava lá embaixo, né, e o influente eu baixei e levei os dois pra eu ter o resultado, pra eu fazer e pra eu ter o resultado. Né? Aí beleza, a gente acontece. Mas assim, tem casos que realmente eu vivo, por exemplo, o meu caso. A minha conformidade, eu sou muito detalhista e perfeccionista. Isso vem porque a minha mãe era Gosta de uma muito. planilha. Mas uma isso vem coisa. porque eu vejo que eu aprendi com a minha mãe, mas isso é natural pra mim. Não era quando eu era muito perfeccionista, pela falta do autoconhecimento, inteligência emocional. Aí eu travava e eu não entregava as coisas enquanto não estivessem Tivesse perfeitas. perfeitas. Pra eu estar aqui hoje, assim, falei, até trouxe uma colinha aqui e tudo mais. Aham. Mas, nossa, se não tivesse tudo perfeito, Marilda, não vou conseguir gravar. Isso Entendi. me impactava bastante, me paralisava. Agora, nesses dons, né, eu já tô há 4 anos em autoconhecimento profundo, inteligência emocional e tudo mais. E trabalhando com isso. Então, eu venho conseguindo melhorar cada vez mais essa parte de não deixar o perfeccionismo ir pro lado ruim. Né, e pro lado de me paralisar. Mas eu vejo que, no entanto que assim, quando falava, quem que é influente, quem que é isso, quem que é aquilo, eu achava que eu era influente conforme. Porque eu sempre fui comunicativa e eu elevava muito a minha influência no meu adaptado. E o conforme porque eu era muito detalhista. Né? E detalhista de contar, assim, mínimos dos mínimos detalhes. Eu virei essa xícara assim, marido. Eu fiz...
Tipo assim, Eu vou pensando em muito. pessoas. É, Conforme você vai exatamente. falando, eu vou pensando em pessoas, tal pessoa é isso, aqui. E assim, é só um jeito diferente de ser da gente, né? Por isso que é Exatamente. bastante bom saber disso. Entre casais, eu acredito que essa deve ser uma ferramenta curadora No meu casamento. no seu. Porque eu sou estável e influente. O meu marido é dominante conforme. Ah, você chegava dando volta. Então eu era aquela que eu contava detalhes, né? Nessa época que eu era bem mais E ele falava assim: detalhista. vamos, Júlia, E vamos. ele não tinha paciência. Ou Aham. eu queria, assim, até eu chegar, às vezes, conversa normal no WhatsApp. Eu queria entender se era pra eu, tipo, uma coisa que ficou bem nítida. A primeira vez que eu consegui, opa, deixa eu mudar minha pergunta aqui pra ele. Porque ele pediu, Júlia, leva o carro na mecânica ali pra mim. Aí eu queria fazer uma pergunta pra entender se Por era eu. quê? Daí eu parei, como eu já tava no processo. Eu falei, calma, deixa eu fazer essa pergunta mais direta e objetiva. Aí eu fui lá e fiz. Então, hoje, lógico, às vezes acontece de eu dar voltas, mas hoje, até esses dias eu gravei um áudio pra ele, eu tava gravando, apaguei. Daí eu falei, eu estou tentando ser mais objetivo. Aí ele deu risada. Porque às vezes eu vou dando volta e falo, Júlia, não precisa ser tanto detalhista, pode ser mais objetiva. Então, Seja mais assim, hoje a objetivo. minha comunicação com ele é sempre buscar ser mais objetivo. E ele tem buscado mudar a comunicação dele comigo Se eu também. te ouvir mais. Porque ele era muito desse. Mas você não tá entendendo. O negócio tá aqui, o negócio é assim. Por quê? Porque ele tinha Pra muito ele essa do era dominante, claro, né? ele já enxergava lá na frente. Né? Ele já tinha visão lá na frente. E eu não tava enxergando o que ele tava enxergando. E ele ficava, mas como você não tá. Daí eu falava, amor, o óbvio precisa ser dito. Então hoje ele fala também pra mim, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, porque em alguns casos é tipo isso mesmo. É só pensa diferente. Tem alguma palavra que os tipos, né, gostam mais, assim, que brilha os olhos, dá aquele gostoso no coração, se um dominante ouve uma determinada palavra? Uma palavra, mas, por exemplo, o dominante sentir que ele tá no controle da situação. Ele fica feliz Que da ele é o vida. perfil do controle. Ele tá ali, ele Entendeu? tá Então, por na exemplo, praia dele. é até muito legal. Num atendimento, se eu, por exemplo, eu faço a devolutiva e aí eu tenho outros produtos para vender. Se eu já mostrei numa parte ali na metade da devolutiva que tem um próximo passo e ele já quer, e daí eu tô lá no meio, ele fala assim, tá, como é que faz para eu ir pro próximo Fazer passo? isso daí. E eu quiser explicar, não, mas deixa eu terminar, perdi a venda. Entendi. Perdi o time, entendeu? Então eu tenho que falar, então tá bom, vamos fechar agora aqui, depois a gente termina, ou nem termina, E já vai nem pro próximo termina, de passo. repente ele nem quer terminar. Entendeu? Então, assim, o dominante, se você perder o timing, você perdeu. Não vai ser seu cliente. Entendeu? Talvez lá no futuro e tudo mais, mas assim. Se ele te der uma próxima chance. Se ele falar, eu quero, ou tá, quero fechar negócio agora, Não enrola. já fecha. E o influente? O influente, ele gosta dessa conexão, de falar, ele é aquele que já vai pra história de vida, tipo, conheci você hoje. E aí a gente já se conectou, minha filha, já vou contar toda a minha vida aqui pra você, entendeu? Então, assim, ele gosta de ser ouvido, né? Num atendimento, né? Então, ele gosta deixa ele falar. Não fica Só cortando, ouve. ouve. Só ouve. E ele não gosta muito de ser criticado, né? Então, assim, do mesmo jeito que o dominante, ele não gosta de ser ensinado, porque se você ficar ensinando ele como é que tem que usar, ele não gosta. Você tem que ser muito objetivo com o dominante, nessa parte de venda ali. E o influente já não. Já você explica. Assim, ele também não gosta de muita explicação técnica, né? Mas ele gosta de se encantar. O influente, ele gosta de se encantar pelo produto ou pelo serviço. Entendeu? Ele busca isso. E não aí a diferença dos dois. O dominante não tenta bajular. Ah, mas você é isso, entendeu? De ficar tentando. Não faz isso. Porque Ele nem ele sabe não fazer isso. gosta. Ele não sabe fazer isso também, né? Mas o influente, ele já gosta. Você tem que reconhecer e dar atenção. O estável, ele gosta da segurança, então garantia. Eu lembro até uma vez que eu fui comprar um celular na Americanas. E eu falei, eu tenho a garantia estendida. Daí meu marido, pra que pegar essa garantia estendida? Eu falei, eu vou, porque vai que dá ruim. Olha, agora nós descobrimos para que tipo que eles inventaram esse produto. Entendeu? A garantia Pro estendida. estável. É pro estável. Pro conforme também, porque ele também gosta dessa parte de ter uma garantia ali. Uma Mas segurança. assim, quem é da segurança mais é o estável. E ele não gosta de ser pressionado. Então, por exemplo, numa venda, você pressionar ele pra fechar, nunca faça isso, porque você já perdeu também. E aí, o que você fala? Quando você fala assim pra ele, vai pra casa, pensa, conversa com seu marido, conversa com a sua esposa. Nossa, isso aí você já ganhou ele.
Ele Entendeu? vai Só que voltar. também não deixa, né? Não larga. Tipo, no outro dia já É. manda uma mensagem, Mas entendeu? dá uma conversada. Mas, e ele gosta muito assim, não gosta de mudança repentina. Então, a gente combinou uma coisa e daí daqui a pouco você tá. Tipo Mudando assim. de ideia. Ou, por exemplo, vou trazer o nosso exemplo aqui hoje. Era pra ser num horário, foi no outro. Você ligou, Júlia, pode ser? Beleza. Agora você fala assim, Júlia, ó, vai ser tal outro horário, tá? Tipo, se fosse um dominante, vamos dizer aqui. Se eu fosse é que a gente dominante, estável vai estar. se eu fosse Mas vamos dominante, dizer, se eu fosse eu só ia dominante. te comunicar. Júlia, ó, mudou pra tal horário. Eu já ia. Espanar já. Marido, Falar, não vou. Puxa Assim, vida, né? entendeu? Não seria assim, porque hoje eu tenho inteligência emocional. Mas quem E não como tem... eu tenho também, eu não ia te mandar dessa entendeu? forma. Mas assim, vamos dizer um caso de duas pessoas que não tivessem inteligência emocional, já ia espanar. Porque ele gosta... E tudo que é combinado ali, ele gosta de que seja cumprido o que foi combinado. E o conforme, ele gosta de toda a parte técnica. Entendeu? Ele vai buscar saber. Se você falar pra ele... Os detalhes e né? pormenores. Você vai vender a Mary Kay. Você fala assim, olha, esse produto é assim, ele foi feito assim, ele é bom pra isso, Serve ele é bom... pra isso. Nossa, você já ganhou a conforme, entendeu? Porque ela gosta de saber. No dominante que eu tenho bom, que passar no não rosto. É bom, Pro influente não precisa nem falar nada. É só conversar, bater papo, tomar um café. Encanta ele com o produto, tá tudo certo, entendeu? Então, as maneiras de você ali conseguir ganhar as pessoas, assim, no sentido de se conectar, né? Tá vendo a influente aqui que fala com as mãos e fica batendo no microfone? Eu acho muito legal isso daí tudo, porque a gente tira as pessoas da caixa, né? Não tá todo mundo dentro de uma caixa do mesmo jeito. E quem não tem esse conhecimento, quem não tem essa habilidade, né? Esse olhar... acho que todo mundo está na mesma caixa que ele. Que todo mundo vai agir igual, todo mundo vai pensar o dominante igual. tem que ser tudo dominante, enfim. Que bom que não é, né? Inclusive, que não esse é. conhecimento também para pais e filhos, né? Porque eu tenho uma amiga que só que ela é especialista na parte infantil mesmo. E ela fala, ela tem um filho que ela e o marido são o mesmo perfil, que é muito desafiador também. Que é muito desafiador. E filho veio só invertido, que eu acho que, eu não lembro agora se eles são influente dominante, não, acho que eles são dominante influente e o filho veio influente dominante. E o outro veio conforme. Ela falou, antes de ter esse conhecimento, eu massacrava o outro. Por isso causa que dessa todo mundo parte tem que que ele fazer, né? Tem o tempo, ele precisa saber, se você vai emprestar um negócio, você vai dar, você tem que pedir pra ele. Ele é super, assim, ele compartilha. Mas não vai pegando o negócio sem pedir. De qualquer jeito, entendeu? Né? Já teve situações de uma influente ou dominante lá, eu peguei seu carregador aqui emprestado, é conforme. Nem me falou tipo nada. Assim, você me pediu? Você me pediu. E às vezes Então, um exemplo simples que você está dando aí, mas às vezes é uma coisa pequena que pode gerar inclusive, um dentro grande dos rolo. times da empresa. Exatamente. Que dá Porque, tipo assim, desentendimento por que ela não me entre emprestou o carregador? Né? Por que eu tinha que pedir? Tava ali, ela não estava usando. Presta seu grampeador, ou dá seu grampeador aqui. Não, você pode me emprestar seu grampeador? É isso. É saber usar as palavras corretas para cada tipo. Nós falamos do último, do conforme, da palavra que eles gostam? Falamos. Que ele também gosta também de segurança, confiança. da parte técnica, exato. Nós falamos exatamente. assim. Ele gosta de saber exatamente como que funciona, se é o serviço, qual que é o passo a passo, para que serve. Tipo, ele já quer saber aqui da teoria diz quem criou, quando foi, quanto tempo. Então, ele é essa parte mais assim. Outro dia, eu gravei com a Juliana falando dos tipos de corpo, que nós gravamos primeiro, aí depois a Ju veio novamente. Se uma empresa dá esse tipo de treinamento, no caso de vendas, né, de lojas, dá esse tipo de treinamento, conhecendo o tipo de corpo da cliente, conhecendo o perfil da cliente, né, fechando com o conhecimento do perfil da cliente, é no mínimo dobrar as vendas mesmo, né? Exatamente. É no mínimo dobrar, porque a gente conhecendo a gente já vê o outro de outra forma. E quando o vendedor conhece o cliente, que entende o jeito que o cliente funciona, que o dominante... Eu tenho cliente dominante, que como eu já entendo do negócio, ela manda assim, ó, a foto, preciso desse. Ela não fala oi, ela não fala tudo bem, nada. Não, manda a foto, preciso desse. Você sabe a cor. Né? Que às vezes no caso de produtos, que é base, alguma coisa, você sabe a cor.
O engraçado é que depois que você conhece, você dá risada, né? Porque antes Não. você fica, nossa, nem deu um oi. Não. Nossa, nem, né, falou nada. Aí tem Agora aquelas, você dá risada, você fala, aí ó, no dominante. WhatsApp, né, que é isso, aí a quem falou, oi, aquele oi comprido, tudo Ou bem, manda um como é áudio que de você 3 tá? minutos pra pedir Isso, o negócio. pra pedir uma coisa. Então, eu acho muito, Ai. eu gosto muito, eu observo isso em todo mundo. O Estávio, ele é muito observador. Eu não consigo Observa não observar, porque assim, eu me divirto. Eu me divirto. Como eu não acho ruim nenhum tipo de perfil, porque eu aprendi a duras penas, né? Eu me divirto. Então, Exatamente. é uma ferramenta assim que todo mundo, todo empresário tem que ter, todas as pessoas, né? Porque hoje em dia, o que eu vejo, não está difícil trabalhar, não falta emprego, passando fome só se não quiser trabalhar. Então, as necessidades básicas de moradia, de comida e tal, de alguma forma está muito melhor do que era há tempos atrás. Então, eu vejo muitas pessoas com uma inquietação muito grande. E essa inquietação é interna, é falta desse autoconhecimento, é falta de ver as pessoas com outros olhos. Eu acho que quando a gente conseguir que a maioria das pessoas, pelo menos, tenha esse autoconhecimento, eu acho que autoconhecimento, o DISC tinha que vir na cesta básica. Aham. O DISC, o Exatamente. Eneagrama, a terapia, qualquer coisa nesse sentido, tinha que vir assim, vai lá, o óleo, o arroz, o feijão e 2 sessões de terapia. Exatamente. Porque o mundo teria outro humor. No mínimo, teria outro humor. Mas aí nós entramos no que não é bem isso que a sociedade em geral quer, né? Então, mas... Tem essa parte de que acaba dificultando um pouco. Então, assim, eu falo até nas empresas mesmo, essa parte da liderança ali que você falou, é muito legal porque já, mesmo se você não faz para a empresa, ele já vem o estilo de liderança. Ele já tá ali no seu relatório. Qual que é o seu estilo de liderança? Ele já mostra quantos % você tem e como que você age. eu Então, seria você é uma mais boa executivo. se eu seria uma boa líder ou não. Não é nem bom ou ruim. É como que, de acordo com o seu perfil, você vai liderar. Ah, entendi. Então, o dominante vai ser mais autoritário, né? Vai ser mais Ele chega dando voadora. Ele vai ser mais delegar. O influente é mais motivacional, ele é otimista, ele puxa o time inteiro. O estável, ele é mais metódico, mas ele também traz as pessoas junto. E o conforme, ele é mais, né, sistemático ali mesmo, mas ele é um pouco mais rígido Eu também. fico imaginando uma equipe de 5 pessoas, que cada um tem um tipo de perfil, fechou. E assim, né? é engraçado porque, sem saber, os empresários, eles contratam muito mais próximos do perfil dele. E Do nas próprio empresas, empresário, né? precisa de todos os perfis. Inclusive, para a empresa, tem a devolutiva da empresa. Para eu saber o quanto que tem em cada, entendeu? Ela dá, exatamente, ela é muito engraçado, porque ela dá não é um diagrama. Ela mostra assim, por exemplo, influente, estável, conforme, né? Ela mostra os 4 e daí ela mostra em cada parte da empresa o que tem. Se tem mais influente, se tem mais dominante, se tem mais conforme, se tem mais estável. Do pessoal. Isso, e aí com o líder ou com o entendi. empresário, eu vou fazer a devolutiva da empresa. Para Então, entender. Uma empresa que de repente está com uma meta alta para cumprir, a dominância tem que estar mais Aí seria mais para o time de vendas. Então Isso, dá para fazer por exemplo. Se for numa empresa que mais vendas mesmo. Focada em vendas, daí sim. Tem que Ela desenvolver. vai ter que mais dominante, influente, né? É assim, cada perfil às vezes vai ver da pessoa também, das crenças. Porque, por exemplo, eu até vendo bem, só que eu tinha uma crença limitante de que eu não sabia vender. Eu tive que fazer até, inclusive, eu tive que fazer uma ferramenta para eu quebrar essa crença. Porque era muito, na verdade era assim, meus pais vendiam muito bem. Entendeu? E aí, como a empresa vendedores. veio e fechou por conta de alguns desafios na parte administrativa, eu acho que a minha crença foi de assim, o que adianta eu vender se não vai pra frente? Entendeu? Inconsciente, não foi irracional isso. E cada perfil tem uma crença que é mais daquele perfil ou não? Pode Não, ser. vai dar vivência, porque daí entra naquele caso de quando eu vejo algo que eu sou de um jeito, ou eu sou parecido com alguém que fez alguma coisa que pra mim não foi bom, eu tendo a ir pra outro perfil no adaptado, entendeu? Eu tendo me adaptar a outro perfil. Então, assim, não que eu me adaptei a outro perfil, mas eu elevava muito a influência pra eu me sentir pertencente.
Então, para eu ser a querida, eu chamava atenção. Todo mundo falava, Júlia, você é ligada no 360, você faz todo mundo rir. Entendeu? Então, assim, Entendi. eu senti essa necessidade pelo ambiente em que eu vivia de ser essa pessoa que era comunicativa e tudo mais. E eu trazia dominância, porque daí eu não tenho certeza, que eu ainda não fiz, né? E a gente fala, o analista, ele não arrisca, ele faz, o cliente responde o relatório para ele ter certeza, porque entra nessa parte de que, às vezes, ele pode estar tendo comportamentos que nem é do natural, é do adaptado. Que ele tem que se Entendeu? adequar a um espaço, Exatamente. a alguma Que ele acha situação. que o ambiente exige, ou pelas crenças que ele tem do que ele viveu lá na infância. É autodescoberta mesmo, né? Não, é muito. Então, não tem como eu chegar, Marilda, olhei pra você, conversei 2 minutos com você, você é estável, influente. Não consigo. Entende? Precisa responder o relatório pra ter certeza, né? Não tem como... Acho que alguma coisa a gente, pelo jeitão, a gente consegue, Uhum. mas a essência mesmo é mais embaixo, né? É. É mais nesse lugar, nesse Tem inconsciente pessoas aí. que exploram, quem tem 2, às vezes exploram mais um perfil, às vezes até o mais alto, ou às vezes exploram o mais baixo, que é o meu caso, né? Eu explorava o mais baixo ali, né? Eu trazia mais o mais baixo. Mas tem gente que às vezes explora tanto um, que o outro, às vezes, vai ter os comportamentos ali, entendeu? Que é dele, é natural. Mas ele vai mostrar muito mais o outro, tipo, só um. Então, por exemplo, um dominante conforme. Ele é muito mais dominante o tempo todo. Então, ele vai acelerado, focar no resultado. Mas em alguns momentos em que ele não tá focado em resultado, ele vai trazer o conforme. Entendeu? De Entendi. tipo assim, ser calmo, daí vai no tempo. Aí o dominante fica pra trás. Tipo assim, fica ali no quietinho, entende? Ele não tá precisando da dominância naquele momento, né? Mas aí quando a gente traz o autoconhecimento, porque, por exemplo, uma pessoa que vai vender e ela é dominante conforme, assim, não é que é perfeito, que tem perfil que é imperfeito, mas é um perfil que tá mais próximo porque já é natural dele focar em resultado e entregar com excelência. Então, se ele sabe usar os dois, que pelo dominante, ele não vai buscar o conhecimento, a parte teórica. Ele vai, eu vou fazendo, vou tentando fazer de qualquer jeito para ter o resultado. O conforme, não. Ele vai buscar o conhecimento. Vamos dizer, no meu caso, que aqui eu preciso ter um conhecimento teórico para eu conseguir aplicar na prática, né? Então, se fosse um dominante, às vezes ele ia se atropelando até ele conseguir chegar ao resultado que ele Ia quer. ser muito mais E estudar sofrido. muito menos, né? E tudo mais. Agora, juntando, se eu fosse dominante conforme e eu equilibrasse os dois, ele trouxesse os dois no sentido de eu vou fazer, porque ele é executor, o dominante, e eu vou também buscando até a parte teórica para eu ter o conhecimento e eu vou aplicando na prática, que esse foi um desafio meu no começo. Eu também tinha um pouco disso, porque o meu influente já queria ir fazendo. Por isso que é bom a gente O saber, estável. né? Por isso que é bom a gente ter esse autoconhecimento, porque é isso que você está falando aí, a gente vai adaptando, né? Vai trazendo aquilo que a gente precisa. Continuamos com a nossa essência, mas a gente vai trazendo aquilo que a gente precisa de acordo com as situações. E aí, Exatamente. é isso que eu falo, mudaria o humor de todo mundo, se todo mundo soubesse disso. Júlia, nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem vai ouvir, né, da importância de quais mudanças que você observa que acontecem, chamar as pessoas mesmo para fazer esse perfil. Essa câmera é sua. Então, para quem ainda não se conhece, para quem não sabia, né, que eu sei que muitos ainda nem sabem, como foi o meu caso lá atrás, eu nem sabia da existência, já, né, tinha as empresas, eu falei, depois que eu aprendi, eu falei, eu queria voltar e aplicar nas empresas que eu tive. Mas, assim, busque esse conhecimento, né, eu tô aqui disposta para ajudar e ele faz toda a diferença na nossa vida, porque não é só na empresa, né, não tem como eu me conhecer e eu levar esse conhecimento só para a empresa, eu vou levar em tudo. Eu vou levar para, né, no meu ambiente familiar, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com todo mundo ali, com os amigos, né? Eu vou levar para as empresas, com os colaboradores, ou como líder, com o pessoal do time. Então, em todas as áreas da minha vida, né? Inclusive, buscando o resultado, eu vou conseguir buscar um resultado melhor. Então, busque esse conhecimento. Né? Faça o seu mapeamento de perfil comportamental se você quer ter melhores resultados, tanto na parte relacional, quanto na parte de resultados até financeiros, porque para ele vir, esse conhecimento contribui muito também.
né? Mas quando eu não me conheço, na maioria muitas vezes eu não consigo nem buscar o resultado financeiro, até pelas crenças. Então é isso, se conheça, né? E leve para sua empresa, você que é empresário, que também você vai ver muita diferença nos seus resultados também, tanto dentro ali no ambiente, né, da harmonia da equipe, quanto nos resultados. Júlia, muito obrigada. Muito obrigada. Eu sou apaixonada por isso, como eu falei. O DISC é uma ferramenta que eu vejo assim, para empresas, ela é muito eficiente, né? Algumas são mais para outra sala de terapia, digamos. Mas o DISC para a empresa, eu acho que ele é muito legal. Então, muito obrigada para vocês que ficaram até aqui, que assistiram esse episódio com a Júlia. Muito obrigada, Júlia. Eu que agradeço a oportunidade também. É um conhecimento riquíssimo que a gente teve. E é essa a ideia do podcast Além do Horizonte, que a gente quer que as pessoas saiam desse lugarzinho aqui e olhem além do horizonte. Muito obrigada.